Vamos agora à conversa para refletirmos sobre a língua portuguesa neste dia que o mundo faz homenagem a esta língua falada por mais de 650 milhões de habitantes em 5 continentes. Vamos conversar agora com Mateus Anjos, ele é bibliotecário técnico superior do Camões, Centro Cultural Português, quem vai partilhar conosco as experiências que esta instituição tem para a promoção da língua no país. Mateus, muito bem-vindo aqui ao Mosaico Cultural. O Camões é uma instituição relevante quando se trata da língua portuguesa. Quais são as principais atividades que existem para promover esta língua? Muito boa noite e muito obrigado por este convite, Elcídio. De facto, o Camões é uma entidade que promove a língua portuguesa, é a nossa principal tarefa. E, portanto, neste dia, que é o Dia da Língua Portuguesa, temos tido algumas atividades para comemorar esta data. Tivemos uma cooperação com diversas entidades moçambicanas para algumas atividades. Posso mencionar, portanto, o simpósio que se realizou esta manhã na UEM sobre língua portuguesa, que teve muita participação. Depois tivemos, em colaboração com a Universidade Pedagógica e o Centro de Língua Portuguesa do Camões, na Universidade Pedagógica, hoje à tarde tivemos um concurso que se chama Prémio Eloquência Camões, que é praticamente um ex-libris do nosso Centro Cultural, porque está na 22ª edição este ano. É uma das atividades mais empolgantes que nós temos, que de facto criam uma grande expectativa, sobretudo nos cursantes, porque estes estudantes fazem uma formação com a atriz Ana Magaia e depois eles experimentam os textos que criaram para serem apresentados ao público. E envolve, portanto, estudantes universitários de várias instituições e há sempre é sempre muito reunido e, portanto, é uma das atividades que mais gostamos de realizar porque envolvem famílias, envolve colegas, envolve uma comunidade bastante alargada de pessoas. Depois, no mês de abril pois amanhã vai haver também uma sessão que é o Escritor do Mês, que é uma sessão também rotineira no Camões. Vai ser dedicado ao escritor português Alberto, um poeta notável que se notabilizou sobretudo nos anos 80. E, portanto, temos diversas atividades em torno da língua. Em abril, onde se comemorou o Dia Internacional do Livro Infantil e o Dia Internacional do Livro, tivemos imensas atividades com muitas, como já foi referido também aqui pela TV Cungu, tivemos muitas atividades ligadas à língua portuguesa e, portanto, naturalmente estamos muito envolvidos com a língua portuguesa. E qual é a avaliação que se faz com esse trabalho todo que é feito desde que o Camões funciona aqui em Moçambique, aliado a essas atividades que se fazem na academia, né? Através, por exemplo, deste simpósio que mencionou agora, mas também aliado às atividades culturais. Nós sabemos que a literatura, as sessões de literatura, debates, palestras, etc., até lançamentos de livros, aliado a eventos como teatro, exposições, etc., também, de certa forma, contribui para a promoção da língua, conjugando todos esses acontecimentos, essas iniciativas. Em que patamar estamos do ensino e aprendizagem da língua portuguesa no país? Haveria muito a dizer-se em relação a isso. Naturalmente que nem o Camões, nem nenhum outro país se pode substituir a capacidade que Moçambique tem de assumir a sua, digamos assim, responsabilidade social e política, cultural sobre a língua portuguesa. A língua portuguesa
a língua, em primeiro lugar, é um instrumento maravilhoso de comunicação, é um instrumento mais apurado que nós temos para comunicar, porque comunicar com as armas é bastante ruim, não é? Mas, sobretudo, como já foi dito também aqui pelos intervenientes que me antecederam, a língua é um elemento de identidade e, portanto, com a língua a pessoa exprime a sua cultura e transfere os valores culturais de que, de facto, se tornou próprios. Portanto, sem substituir outras línguas nacionais que estão aqui no país, foi uma escolha política no tempo da independência. A língua portuguesa também é dos moçambicanos, portanto, não é só dos portugueses. E a avaliação que pode ser feita até hoje, o que eu posso dizer em relação a isso, é extremamente positiva, porque pouco a pouco Moçambique está, de fato, a tomar consciência de que a língua portuguesa é também moçambicana. O português que se fala em Moçambique é já uma variante que se pode, que está a apontar para o moçambicano. E aqui em Moçambique estão a ser criadas as condições para criar uma gramática do português de Moçambique, portanto, uma gramática criada com as bases linguísticas de Moçambique e também um dicionário de português de Moçambique. E, portanto, isto já são prerrogativas muito importantes para que haja mais consciência em relação a isso e para que também haja mais comemorações da língua portuguesa pelo mundo fora, não é? Isto, pronto, por exemplo. Não é? Por exemplo. Exato. E como é que o Camões, referindo-se mais a esse último aspecto, que parece-nos muito interessante, como é que o Camões adapta-se ou recupera as línguas nacionais ou os falantes das línguas nativas de Moçambique para expô-las ao português, tendo em conta que, sobretudo nas zonas rurais, existe esse conflito linguístico, né? Muitas crianças têm dificuldade em absorver as matérias porque tem uma base social feita pelas línguas nativas, línguas nacionais, as ditas línguas maternas. Entretanto, quando se chega na escola, tem a obrigação, digamos, de aprender a língua portuguesa porque é a língua de comunicação oficial, é a língua que o professor fala, das provas, etc. E como é que o Camões olha para este fenômeno, como é que tenta chegar a esse público distante das cidades, sem lhes roubar o direito que têm de falar as línguas maternas, mas também promovendo e doando aquilo que são as possibilidades de aprender a língua portuguesa? O Camões tem em Moçambique 2 centros culturais, um em Maputo e um na Beira, e tem diversos centros de língua, um em Quilimane, um em Nampula, um na Beira, e portanto, tem focos de atuação que também descentralizam, digamos assim, pelo país fora. Tem algumas atividades pontuais ligadas à animação, sobretudo à animação de leitura, que me parece a atividade mais direta em relação àquilo que nós podemos dizer para disseminar o gosto pela língua e também pelo livro, não é? São duas coisas que depois vão se ajudando uma à outra. Portanto, a questão é que isso deveria ser tratado com as autoridades locais, naturalmente, para não interferir nas políticas moçambicanas. Mas já este fato de existirem centros de língua descentralizados no país é um sinal de que nós estamos atentos a esta dinâmica. Exato. Mateu é, acima de tudo, um bibliotecário, ou seja, é um rosto conhecido, pelo menos para aqueles que visitam a Biblioteca do Camões, que é uma biblioteca rica em literatura portuguesa, muito aderida pelos estudantes universitários, sobretudo. Até que ponto esta biblioteca é um centro, um espaço de promoção da língua, sobretudo para os estudantes das letras e ciências sociais?
A biblioteca tem percorrido trilhos muito felizes ao longo destas últimas décadas. Neste momento estamos, depois da fase do Covid, estamos a tentar recuperar uma certa letargia que se tinha criado. E depois, não só o Covid, também o crescimento da internet e o apetrechamento também de outras bibliotecas tem favorecido também a visita dos estudantes para outras bibliotecas. Mas certamente não há dúvida que a Biblioteca do Camões em Maputo é uma referência para todos, como em termos de biblioteca, e é também um ponto onde se aprende mais português, porque há mais obras portuguesas, naturalmente. Exato. É uma biblioteca não muito grande, mas bastante rica em obras portuguesas, e também tem atividades à volta da língua. Por exemplo, hoje, com o Prémio Eloquência, eu fico sempre muito comovido de ver estes jovens que se debruçam na criação de textos e na sua apresentação pública, com um talento de fato invejável. Hoje foi muito renhida a sessão do Prémio Eloquência. A atriz Ana Magaia e o José Salvador Marques e o outro membro do júri são de muitos parabéns, sobretudo para isso. Portanto, a biblioteca é um centro que espalha língua portuguesa. E amanhã teremos uma sessão também de animação de leitura e, aliado também ao teatro, achamos que tudo isto pode ser muito relevante para criar novos públicos e para que as gerações mais jovens tenham gosto mais no livro e, portanto, também mais em falar a língua. Exato. O Mateu tem também feito alguma curadoria no que diz respeito à literatura, conhece muito bem a literatura portuguesa, particularmente a moçambicana. Queria só, em jeito de opinião, como é que olha para a produção literária moçambicana, até porque uma das formas de produzir e difundir a língua portuguesa é através do livro. Como é que o livro é produzido? Como é que olha para, sobretudo, a emergência dos novos autores? Como é que olham para esta questão da língua? Outra pergunta paralelamente a essa. Quando Mateu lê um livro de um autor moçambicano, que português encontra lá? É um português do Camões ou é um português... Não é claramente um português do Camões, mas isto não é um problema. O facto que eu posso dizer, mas esta é uma apreciação muito pessoal, é que eu me identifico com aquelas obras. Portanto, e o fato já de o leitor se identificar com aquelas... Eu, que sou estrangeiro, me identifico com aquelas obras. E, portanto, se eu me identifico com aquelas obras, de certeza os moçambicanos também se podem identificar. Portanto, eu estou tranquilo em relação a isso. Em relação à literatura produzida em Moçambique, eu acho que o país tem um imenso manancial de escritores que estão a um nível bastante elevado internacionalmente. Portanto, a língua portuguesa falada em Moçambique e a língua portuguesa escrita em Moçambique e a literatura produzida em Moçambique tem uma grande qualidade e os jovens estão a crescer muito e têm tido a possibilidade de ganhar prémios, isto que é muito bom porque os estimula para criar mais. E estão a enfrentar neste momento o problema da edição, que é um problema que nós já tivemos ciclicamente. Temos poucas editoras que de facto publicam livros, não é fácil publicar livros e é difícil também adquiri-los e, portanto, eu acho que temos que trabalhar muito nesta dinâmica, porque é preciso abrir as possibilidades ao grande público de consumir a literatura a preços mais baixos e também tendo em conta a diversidade da escrita que se produz aqui em Moçambique. Uma provocação agora. Seria impossível o Camões editar livros? O Camões não tem essa vocação, não tem vocação de editar livros. Nós fizemos, ao longo destes últimos 30 anos, algumas pontuais edições de livros que não são livros de literatura, são livros ligados a exposições ou a eventos que se realizaram no Camões.
O que o Camões fez no passado e também faz neste momento é associar-se a outras entidades e produzir prémios literários. Neste momento está em vigor o Prémio Literário da Imprensa Nacional Casa da Moeda, que é o prémio que se chama Eugênio Lisboa, que foi ganho por muitos autores moçambicanos de grande qualidade e cujos livros também estão à venda no Camões. Mas, portanto, são livros da imprensa nacional, não são livros publicados por Camões, mas também, digamos assim, em parceria com Camões. E depois temos uma outra coisa, temos também o prémio de Fernando Leite Couto, onde também estamos associados, e, portanto, de alguma forma nós, não diretamente, mas com a ajuda de outras instituições, estamos presentes na promoção da literatura moçambicana. Exato. Mesmo para terminar, a língua portuguesa ou a disciplina de língua portuguesa tem sido uma dor de cabeça para vários estudantes. Quais são 2, 3 dicas que pode dar àqueles que têm dificuldade de aprender português? Quais são as estratégias, os caminhos para conhecer os verbos, conhecer a análise sintática, a morfológica, etc., etc., que nos possibilita ler, falar e escrever corretamente português? Eu acho que isto é uma prática que se deve aprender com gosto, não é? É preciso motivação, como em tudo é preciso motivação. Os estudantes devem ter objetivos a atingir e neste caso o problema da escrita e da língua, eu acho que os leitores, os estudantes ou as pessoas que querem aprender a língua portuguesa devem ler qualquer coisa que tenham gosto de ler, não é? Não interessa o que, pode ser banda desenhada, pode ser revista cor-de-rosa, pode ser romances simples, pode ser jornais ou revistas. Isto ajuda muito para conhecer melhor a língua e para utilizá-la melhor. E depois as motivações multiplicam-se, não é? Uma pessoa gosta de música, uma pessoa gosta mais de cinema, de teatro. E quando vai a um espetáculo e gosta daquilo que está a ver, ele está, no fundo, também a entrar em sintonia com a língua e está também a aprender, de alguma forma. Portanto, são estas as maneiras eu acho, mais lúdicas e mais imediatas para aprender a língua. Porque, de fato, o estudo é sempre chato para todos, sobretudo quando o estudo é uma obrigação, não é? Exato. Muito obrigado pelas dicas. Muito obrigado também Felicitações pela presença. Muitos sucessos no Camões, na biblioteca e em outros projetos em que está envolvido. Obrigado. Muito obrigado por ter acompanhado também esta nossa conversa aqui com Mateu Anjos, ele que é bibliotecário, que dirige aquilo que é o acervo de livros presentes na Biblioteca do Camões, Centro Cultural Português.